candidatura por todas as razões aqui expostas. Muito obrigado. Estava sem som. Passo a palavra, então, agradeço a participação do doutor João Vicente e passo a palavra ao doutor Washington Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, eminente desembargador, Paulo Galizia, eminentes desembargadores e juízes que compõem essa corte, doutora Paula, representante do parquê eleitoral, funcionários, Tatiana e Ricardo, e a quem saúdo os funcionários, doutor João Vicente, que me sucedeu, e o doutor Gustavo, que vai me preceder. Senhor presidente, antes de adentrar ao mérito da própria questão, eu queria rememorar um fato histórico, porque em 62 a.C., a segunda esposa de Júlio César, a Pompeia Sula, ela realizou um festival chamado Bonadeia, da Boa Deusa, no caso em qual só mulheres podiam entrar nesse festival. E na ocasião, senhor presidente, um interessado que era apaixonado por Pompeia, que era Públio Clódio, ele entrou sorrateiramente nessa festa, se fantasiando ali de tocador de lira. Ele foi descoberto na mesma ocasião ali que ingressou na festa pela mãe de Júlio César, que era a senhora Aurélia. E no mesmo dia, não o Júlio César pediu divórcio, mas ele decretou o divórcio porque ele tinha esse poder, né? Então foi decretado o divórcio. E abriu-se um processo judicial contra Públio Clódio, né, em relação a isso. E houve, na constância do julgamento, o senhor, o imperador Júlio César foi convocado para dar o testemunho, né? E ele falou que não tinha nada contra o Públio Clódio ou qualquer relação em relação ao ocorrido. E dessa feita, os eminentes julgadores o indagaram, mas pô, se você não tinha nada a ver em relação a isso, como você, de repente, está pedindo o divórcio, né? E ele colocou, falou, contra a minha mulher, não pode estar sob suspeita. Daí que nasceu a expressão, senhor, como é de conhecimento público de todos, só faço esse adendo aí, porque às vezes o público da internet, que é um público que não conhece o tribunal, e às vezes a gente tem que fazer essa questão de extinção, alguns esclarecimentos históricos, justamente até porque na sessão de ontem, estavam vários estudantes da FGV, acho que os mesmos que estavam ontem talvez estejam hoje aqui vendo isso virtualmente, senhor presidente. Então, nasceu aquela máxima, né, que da mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Eu não estou aqui, senhor presidente, a tratar a senhora, a pretensa candidata, como desonesta, longe de mim, até não a conheço, sendo de São Paulo, até mais um motivo para não conhecê-la, e é por isso mesmo que eu faço essa impugnação, excelência, porque, como bem disse o doutor João Vicente, acho que a candidata Rosângela também não conhece São Paulo, não conhece a Praça da Sé, não conhece a Praça João Mendes, não conhece se perguntar talvez onde fica o fórum, a Rua Maria Paula, talvez o faça através do Uber, mas não saberia dizer, ele não tem qualquer conhecimento em relação, mantém qualquer vínculo, senhor presidente, com a nossa cidade. E tratando-se nosso país de uma república federativa, é inconcebível que alguém que represente meu estado não conheça as necessidades, não conheça as necessidades de Itaquera, de Guaianazes, do Tatuapé, de Santo Amaro, de todos os locais aqui de São Paulo. Talvez ontem teve uma publicação da pretensa candidata em que ela fez uma visita a Lençóis Paulista. E eu lembro aquela piada que talvez muitos conheçam, a diferença entre Lençóis Paulista e Lençóis Santista. Que a gente falava que à noite falando, vou para Lençóis Santista. Não, você vai viajar? Vou para Lençóis Santista em alguma viagem. Então, a candidata não mantém, senhor presidente. E até aqui a questão da juntada das várias jurisprudências que pelo parquê, no caso, em razão até de concordando com a própria
candidatura, é que você traz alguns apontamentos, senhor presidente, em relação à questão de que você não precisa ter não há um estreitamento dessa via do domicílio aqui para que isso seja uma excludente. Não, talvez a questão mais democrática, a questão do domicílio. Mas você tem que ter os vínculos profissionais, familiares, matrimoniais, sociais ou comunitários. E como bem disse o doutor João Vicente, ela não tem qualquer vínculo com essa cidade, senhor presidente, não tem nem qualquer vínculo com esse estado. Acho que o fato de, por exemplo, ter comido um pastel no Mercadão não a torna paulista, senhor presidente, não traz o domicílio para cá. Eu fui a Salvador, ao Pelourinho, comi acarajé, e nem por isso meu domicílio profissional, eleitoral, de qualquer forma, mudou-se para a cidade de Salvador. Então, senhor presidente, é um fato que foge aos olhos essa situação. E até vou trazer o princípio da gravitação jurídica aqui, em relação ao que o acessório segue o principal, mas não como o deboche, a situação dela como mulher. Não, ela é esposa. No caso, a propaganda dela se volta na questão de ser a cônjuge. Ela é a cônjuge do Sérgio Moro nas redes sociais. É a coisa mais engraçada que o Sérgio Moro. Então, hoje eu vi a propaganda de que o cônjuge aparece na propaganda e falando, peço voto para mim em relação a ela. Então, é uma relação intrínseca e uníssona. Não há que separar, senhor presidente, Sérgio Moro e Rosângela Moro, exceto que no julgamento em que o doutor João Vicente trouxe aqui da mudança do título para cá, e que de alguma forma foi brilhantemente rechaçado por vossas excelências, e no qual ele, no caso o cônjuge, foi excluído aqui do estado de São Paulo, incidindo também os seus efeitos, fica uma situação muito complicada em que o cônjuge mora lá, a cônjuge mora aqui, e eles estão casados, há uma família tradicional em que os valores tradicionais cristãos denotam que a cumplicidade do casal, e de repente o TRE de São Paulo tornou esse casal um casal mais moderno, em que permite-se que cada um resida em algum lugar diferente, o domicílio seja escolhido, as camas sejam diferentes, escolhidas, ou melhor, até determinada pelo próprio tribunal. Então, criou-se uma situação complicada, senhor presidente, em relação a isso. Eu trago à tona o princípio da razoabilidade jurídica de Recassin Sicha, senhor presidente, quando ele trazia um fato muito interessante, que era uma situação em que um camponês ingressou numa estação ferroviária e tentou ingressar com o seu cachorro e o funcionário da estação não permitiu. Aí no dia seguinte, falou, você está com cachorro, você não pode ingressar, aqui está um cartaz, proibido cachorros. Ok. No dia seguinte ele retornou, senhor presidente, retornou com o urso. Aí o funcionário falou, você não pode entrar com urso. Falei, não, aqui está proibido cachorros, não está proibido ursos. Então, às vezes, essa questão aí de se tornar uma medida ali, então o cônjuge pode, não pode, mas a cônjuge pode. A mim, senhor presidente, como cidadão, eu estou aqui como cidadão, não estou representando nem candidato, nem partidos políticos, embora tenha minhas aptidões como um ser pensante, mas não estou aqui representando um partido, estou representando o cidadão, aquele cidadão que não aceita que alguém que mora em outro estado possa representar o nosso, senhor presidente. Minha vida é quase como a música do Para Todos, Chico Buarque, de que meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. A única diferença é que meu pai não é paulista, meu pai é pernambucano. Então, nem meus pais não são paulistas, eu nasci no Hospital das Clínicas. Então, senhor presidente, é isso.
como paulista, não como bem destacou o doutor João Vicente, querendo ser xenófobo. Aqui nós aceitamos todos. Aceitamos os coreanos no Bom Retiro, aceitamos os japoneses na Liberdade, aceitamos os portugueses em todas as localidades, os árabes na 25 de março, onde qualquer que seja, onde eles queiram residir, onde queiram domiciliar. Aqui serão bem aceitos e sempre serão bem aceitos, senhor presidente, e serão representados, tendo a representação no Congresso. O que não podemos aceitar, senhor presidente, é que alguém que não conheça nossa cidade, que não resida, não tem nem um vínculo com nossa cidade, possa representá-la.